Sophia Loren, a atemporal beleza italiana e uma das atrizes mais icônicas da história do cinema, tem encantado o público por gerações com suas performances de tirar o fôlego e seu charme inegável. Famosa por sua sofisticação, talento extraordinário e uma carreira que prosperou por mais de 7 décadas, Loren continua sendo um símbolo de estrelato global. Richard Burton, seu coadjuvante em Brief Encounter, A Ponte de Waterloo, certa vez a descreveu com admiração, dizendo: olhos castanhos lindos, com um rosto maravilhosamente astuto, quase satânico. Estupendamente inteligente, me venceu no Scrabble 2 vezes. Essa descrição vívida reflete tanto sua presença marcante quanto sua mente afiada, deixando uma impressão indelével em todos que cruzaram seu caminho. Agora, aos 90 anos, Sophia Loren finalmente está compartilhando histórias não contadas sobre os amores secretos que moldaram sua vida. Essas revelações, ocultas por décadas, oferecem uma visão mais profunda sobre o mundo dessa estrela lendária. Para mais insights fascinantes sobre sua jornada extraordinária, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal. A criança mais feia. A infância de Sophia Loren estava longe do brilho e glamour de Hollywood. Foi marcada por dificuldades, pobreza e luta constante. Uma de suas primeiras lembranças é de um comentário cruel feito pela sua ama de leite, que a chamou de a criança mais feia que eu já vi. Esse julgamento severo refletia as circunstâncias difíceis de sua infância. Nascida em 28 de setembro de 1934, em Roma, Itália, na Clínica Regina Margherita, a criação de Sofia Costanza Brígida Villani Cicoloni foi tudo, menos convencional. Ela cresceu em uma casa apertada com sua mãe e muitos parentes, dividindo um quarto com outras 8 pessoas. Seu pai, Riccardo Cicoloni, um engenheiro de construção civil, era um notório conquistador que abandonou a família quando Sofia ainda era bebê. Ele nunca reconheceu sua irmã mais nova, Maria, nascida em 1938, e se recusou a dar-lhe seu sobrenome. A mãe de Sofia, Romilda Villani, tinha o sonho de se tornar atriz e até se parecia com a famosa Greta Garbo. Ela chegou a ser oferecida uma chance de trabalhar como dublê de corpo de Garbo em Hollywood. Mas esses sonhos foram destruídos quando Ricardo os deixou em ruínas financeiras. A família ficou empobrecida e Romilda teve que lutar para sobreviver. Loren cresceu em um dos bairros mais pobres da Itália, perto de Nápoles, onde a fome era uma companheira constante. Sua mãe frequentemente pedia comida, às vezes retornando com uma batata ou um punhado de arroz. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando as forças aliadas marcharam por Nápoles, Loren nem sequer reconheceu um pedaço de chocolate que um soldado jogou para ela, tamanha era a falta de contato com qualquer tipo de luxo. Os recursos eram tão escassos que, em uma ocasião, sua mãe recorreu à água do radiador de um carro para alimentar seus filhos. A guerra trouxe novos perigos, especialmente em Pozzuoli, onde Loren foi ferida por estilhaços durante um bombardeio aéreo. A explosão deixou uma cicatriz em seu queixo, que ela mais tarde cobriu com maquiagem. Após a guerra, a família se mudou para Nápoles e depois retornou para Pozzuoli. Para ajudar a sustentar a casa, a avó de Loren, Luísa, abriu uma pequena loja na sala de estar, vendendo licor caseiro de cereja. Loren ajudava, trabalhando como garçonete e lavando pratos, enquanto sua mãe tocava piano e sua irmã cantava para os soldados americanos estacionados nas proximidades. Apesar das dificuldades contínuas da Segunda Guerra Mundial, a sorte de Loren começou a mudar. Aos 14 anos, Loren passou por uma transformação física que moldaria seu futuro. Sua silhueta começou a se preencher e ela desenvolveu as curvas que mais tarde se tornariam sua marca registrada. Ela se lembra da emoção de caminhar pela rua e atrair a atenção dos homens, chamando a atenção das agências de modelos nesse processo.
Esse apelo recém-descoberto abriu portas para a indústria cinematográfica italiana. No entanto, durante toda a sua infância, ela sofreu as provocações por ser considerada ilegítima, já que sua mãe nunca se casou com seu pai. Até os 14 anos, Sophia Loren era frequentemente chamada de Patinho Feio, com apelidos como Avara e Palito, devido ao seu corpo magro. Mas Loren desafiou seus agressores e provou que estavam errados ao participar de concursos de beleza. Para seu primeiro concurso, sua avó fez um vestido com uma cortina rosa, pois a família não podia pagar por algo mais. Em 1950, ela venceu o título de Miss Elegância no concurso Miss Itália, marcando o início de sua jornada rumo à fama. Apesar das difíceis circunstâncias, Loren encontrou consolo no cinema. Durante os bombardeios, ela se refugia em cinemas, fascinada pelo glamour de estrelas como Rita Hayworth e Greta Garbo. Essas experiências despertaram sua paixão pela atuação e a colocaram no caminho para se tornar a lendária atriz que viria a ser. A jornada até a tela prateada. Com apenas 16 anos, Loren deu seu primeiro passo no mundo da atuação com um pequeno papel sem crédito no filme Quo Vadis, de 1951. Ela começou sua carreira com papéis menores em filmes italianos como Era Lui, Sì, Sì e La Favorita. Mas tudo mudou quando o renomado diretor Carlo Ponti lhe deu uma nova identidade, renomeando-a para Sophia Loren, em homenagem à atriz sueca Märta Thoren. Seu primeiro grande papel veio em 1953, com Aida, uma performance que lhe rendeu aclamação da crítica. O grande destaque de Loren veio quando ela foi escalada para O Ouro de Nápoles, dirigido por Vittorio De Sica. O filme lhe deu reconhecimento internacional e preparou o palco para papéis mais importantes. Logo depois, ela se tornou uma colaboradora frequente de Marcello Mastroianni, atuando ao lado dele em filmes como Pobre, Mas Bonita e A Bela Moleira. No final da década de 1950, Loren assinou um contrato de 5 filmes com a Paramount Pictures, consolidando seu lugar em Hollywood. Durante esse período, ela participou de grandes produções como Desejo sob os Ciprestes, com Anthony Perkins, Casa Flutuante, ao lado de Cary Grant e Heller nas Meias Cor-de-Rosa. O papel mais marcante de Loren veio em Duas Mulheres, um filme dirigido por De Sica. Inicialmente escalada para o papel da filha, Loren lutou pelo papel da mãe, uma decisão que se mostrou fundamental. Sua performance poderosa lhe rendeu o Oscar de melhor atriz, fazendo dela a primeira atriz a ganhar um Oscar por um papel em um filme não falado em inglês. Durante a década de 1960, Loren continuou sendo uma das atrizes mais requisitadas do mundo, estrelando grandes filmes como El Cid, A Queda do Império Romano e Casamento à Italiana, que lhe rendeu uma segunda indicação ao Oscar. Entre 1964 e 1977, ela ganhou 4 prêmios Globo de Ouro como favorita do cinema mundial feminino. Após se tornar mãe em 1968, Sophia Loren deu um passo atrás em sua carreira cinematográfica, embora ainda tenha escolhido papéis notáveis em filmes como A Travessia de Cassandra, Um Dia Especial e Fogo no Poder. Ela também se aventurou na televisão, interpretando o papel principal em Aurora e fazendo tanto o próprio papel quanto o de sua mãe no filme biográfico Sophia Loren, Sua Própria História. Na década de 1980, Loren expandiu sua carreira além da atuação, lançando suas próprias linhas de perfumes e óculos, enquanto continuava a escolher papéis com mais parcimônia. Ela recusou papéis em populares séries de TV como Dinastia e Falcon Crest para se concentrar mais na sua família. Em 1991, foi homenageada com o prêmio honorário da Academia, sendo celebrada como um verdadeiro tesouro do cinema mundial.
embora suas aparições em filmes se tornassem mais raras nas décadas de 1990 e 2000, os papéis de Lauren continuaram a ter grande impacto. Ela estrelou Prêt-à-Porter, Pronto para Vestir, de Robert Altman, que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro, e teve grande sucesso com Grumpier Old Man nos Estados Unidos. Ela continuou a receber prêmios prestigiados, incluindo o Special Grand Prix of the Americas Award, no Festival de Cinema Mundial de Montreal, em 2001. Em 2009, Lauren fez um retorno aguardado a Hollywood com Nine, dirigido por Rob Marshall, marcando seu primeiro grande filme nos Estados Unidos em 14 anos. Ela continuou a trabalhar de forma seletiva, aparecendo na minissérie italiana La mia casa è piena di specchi e colaborando com seu filho, Edoardo Ponte, no filme The Human Voice. Sua performance mais recente e aclamada veio em 2020, em A Vida Adiante, onde interpretou uma sobrevivente do Holocausto, recebendo diversos prêmios por sua poderosa interpretação. A notável carreira de Lauren lhe rendeu reconhecimento mundial, incluindo o Oscar de Conquista ao longo da carreira em 1991 e o Leão de Ouro pelo conjunto da obra no Festival de Cinema de Veneza em 1998. Além de seus prêmios como atriz, ela se tornou uma defensora apaixonada dos direitos dos animais na década de 1990. Em 2010, recebeu o prestigiado prêmio Premium Imperiale para Teatro e Cinema da Japan Art Association, O Amor de Sophia Loren, por Carlo Ponti. Após o sucesso de A Vida Adiante, Sophia Loren dedicou um tempo para refletir sobre os momentos decisivos que moldaram sua carreira extraordinária. Um dos pontos-chave foi sua participação no concurso de Miss Itália de 1950. Embora tivesse pouca experiência, a presença marcante de Lauren cativou o público, incluindo a atenção do renomado produtor de cinema Carlo Ponti. Ponti, com sua experiência tanto em concursos de beleza quanto em produção cinematográfica, imediatamente reconheceu o potencial de Lauren. Ele sugeriu que ela mudasse seu nome para Sophia Loren, acreditando que isso ajudaria a atrair públicos internacionais, especialmente em Hollywood. Na época, Ponti já era uma figura estabelecida na indústria cinematográfica italiana. Apesar de ser muito mais velho que Lauren e casado com filhos, ele enxergou algo único nela. Foi amor à primeira vista para os dois. Nos conhecemos em um concurso de beleza em Roma, quando eu tinha 16 anos e ele estava no júri, Lauren compartilhou mais tarde, com o Sydney Morning Herald, em 2019. No começo, nos vimos de uma maneira amistosa, mas eventualmente isso se tornou sério. Nós realmente nos amávamos. A diferença de 21 anos de idade provavelmente seria vista como escandalosa pelos padrões de hoje, especialmente considerando a juventude de Lauren. No entanto, ela e Ponti rapidamente formaram uma conexão íntima. Eu soube imediatamente que ela era alguém extraordinária. Havia algo nela, uma espécie de luz, Ponti comentou certa vez sobre a jovem atriz. O relacionamento profissional deles cresceu de forma constante, com os dois inicialmente mantendo a aparência de uma conexão platônica. Mas, quando Lauren completou 19 anos, o romance deles se tornou público. Para Lauren, que cresceu sem uma figura paterna estável, Ponti ofereceu tanto apoio emocional quanto um senso de segurança. Como seu mentor, ele a guiou nos primeiros anos de sua carreira ascendente na indústria cinematográfica, e o vínculo deles continuou a se fortalecer. No entanto, o romance deles estava repleto de desafios. Os rígidos valores católicos da Itália, que proibiam o divórcio, criaram obstáculos legais e sociais para o casal. Ponti ainda era casado com sua primeira esposa, Giuliana Fiastre, com quem teve 2 filhos. Apesar disso, ele propôs casamento a Lauren,
e ela aceitou com felicidade, até mostrando o anel de noivado para sua mãe. Contudo, o relacionamento deles enfrentou intenso escrutínio, especialmente devido à grande diferença de idade e ao status marital não resolvido de Ponte. Para lidar com essas dificuldades, Ponte providenciou um divórcio no México, e ele e Lauren se mudaram para os Estados Unidos. Lá, eles se casaram por procuração para contornar as rigorosas leis de divórcio da Itália. No entanto, o casamento deles permaneceu controverso. Na Itália, ainda era considerado ilegal, e Ponti enfrentou acusações de bigamia, enquanto Lauren foi criticada por viver com ele sem estar oficialmente casada. As batalhas legais do casal apenas adicionaram complexidade à sua vida pessoal, mas eles permaneceram unidos no compromisso um com o outro. Apesar das contínuas dificuldades legais, Ponti desempenhou um papel essencial na carreira de Lauren. Ele coproduziu vários filmes de Hollywood que destacaram o talento dela, ajudando a elevá-la à fama internacional. Em 1960, o casal retornou à Itália, mas suas batalhas legais continuaram. Eles foram convocados ao tribunal, onde negaram estar legalmente casados, e em 1962, o casamento deles foi anulado. Para resolver a situação, Ponti elaborou um plano. Ele, Juliana e Lauren se mudaram para a França, onde o divórcio era permitido, e assim conseguiram estabelecer um caminho claro para a cidadania. Tendo crescido em uma família desfeita, Lauren sonhava em ter uma vida familiar convencional e legítima, alinhada com os ideais católicos italianos. O que eu queria era ter uma família legítima, ela contou a Vanity Fair em 2012. Um marido legítimo, filhos, uma família como qualquer outra. Foi por causa da experiência que tive com meu pai. Mas com Ponti, esse sonho não se realizaria, pelo menos não imediatamente. Só em 1965, Juliana finalmente se divorciou de Ponti, abrindo caminho para que ele e Lauren se casassem legalmente no ano seguinte, em uma cerimônia civil em Sèvres, na França. O novo status deles como cidadãos franceses, organizado com a ajuda do então primeiro-ministro francês Georges Pompidou, permitiu que vivessem sem o medo de repercussões legais. Após uma longa e complicada jornada, o casamento deles foi finalmente reconhecido, e o relacionamento se fortaleceu ainda mais nos anos seguintes. A união deles resistiu ao teste do tempo, durando até a morte de Ponti em 2007, aos 94 anos, devido a complicações pulmonares. No entanto, a vida compartilhada não foi isenta de dificuldades. Lauren enfrentou grande tristeza em sua batalha contra a infertilidade, sofrendo vários abortos espontâneos que deixaram uma marca emocional profunda. A mídia, sempre ávida por criar controvérsias, especulou sobre seus problemas de gravidez, amplificando a pressão pública sobre uma experiência já dolorosa. Apesar desses desafios, Lauren e Ponti foram abençoados com 2 filhos, Carlo Ponti Jr. em 1968 e Eduardo Ponti em 1973. O nascimento de seus filhos trouxe grande alegria para Lauren, realizando o seu desejo de longa data de ter uma família. Embora sua carreira de atriz continuasse sendo significativa, Lauren direcionou boa parte de sua atenção para a vida familiar. O vínculo que ela compartilhava com Ponti permaneceu no centro de sua jornada pessoal e profissional, e ela frequentemente creditava a ele a base de seu notável sucesso, superando seus envolvimentos em Hollywood. Enquanto Ponti ainda enfrentava questões não resolvidas em relação ao seu casamento anterior, Lauren chamou a atenção de outra lenda de Hollywood, Cary Grant. Eles se conheceram em 1956, durante as filmagens de The Pride and the Passion. A interação inicial foi descontraída, com Grant de forma brincalhona, confundindo Lauren com outra atriz. O que começou como uma troca de palavras divertida, logo se transformou em uma amizade forte,
que mais tarde se desenvolveu em uma relação romântica. Na época, Grant estava casado com sua terceira esposa e confidenciou a Lauren sobre sua infelicidade. Lauren, por sua vez, se viu em uma situação complexa. Embora estivesse profundamente apaixonada por Ponte, ele ainda não havia conseguido o divórcio de sua esposa, Juliana, o que deixava o relacionamento deles incerto. À medida que sua conexão com Grant se fortalecia, Lauren e ele logo se envolveram em um romance. Grant, claramente cativado por Lauren, a perseguiu com intensidade. Ele chegou a pedir para que ela estrelasse ao lado dele no filme de 1958 Houseboat, um papel originalmente destinado à sua esposa, Betsy Drake. Enchendo Lauren de presentes e cartas sinceras, Grant deixou claro que queria mais do que apenas um caso. Ele queria que ela se casasse com ele. Lauren, no entanto, estava dividida. Embora a considerasse um homem maravilhoso, encantador, bonito e profundamente romântico, ela entendia a gravidade da situação. Lauren, mais tarde, descreveu esse período de sua vida como um tempo estranho, dividida entre o crescente afeto por Grant e sua lealdade à Ponte. Ela sabia que escolher Grant traria consigo consequências significativas. Carrie estava apaixonado por mim e queria que eu me casasse com ele, lembrou Lauren. Mas isso significaria deixar Carlo e causar um enorme escândalo. Lauren também estava dolorosamente ciente de como a imprensa americana havia tratado Ingrid Bergman quando ela deixou o marido para ficar com o diretor Roberto Rossellini e temia enfrentar o mesmo julgamento severo. Apesar da força dos sentimentos por Grant, Lauren sabia que precisava tomar uma decisão, ficar com Ponte e construir uma vida na Itália, ou deixá-lo por Grant e recomeçar nos Estados Unidos. Eu tinha que fazer uma escolha, explicou Lauren. Carlo era italiano, ele pertencia ao meu mundo. No final, ela escolheu permanecer com Ponte, uma decisão que nunca se arrependeu. Isso me fez sentir que eu tinha feito a escolha certa, refletiu. Embora Grant tenha ficado de coração partido, Lauren tinha certeza de que Ponte era o homem certo para ela. O caso deixou uma impressão duradoura em Grant, que nunca parou de amá-la verdadeiramente. Após as filmagens de Houseboat, ele lhe enviou um buquê de rosas amarelas como presente de despedida. Lauren exibiu orgulhosamente as flores durante o voo de volta para casa, o que provocou uma reação ciumenta de Ponte, que a esbofeteou em um momento de raiva. Não foi uma coisa bonita de se fazer, admitiu Lauren sobre a provocação, mas na sua juventude ela via isso como um sinal de amor dele. Eu pensava que, se ele ficasse bravo e com ciúmes, isso significava que ele me amava, confessou. Demorou quase 10 anos para que Lauren e Ponte finalmente se casassem, em grande parte devido às complexidades envolvendo o casamento anterior de Ponte. O tão aguardado casamento aconteceu em 1966, após o divórcio de Ponte ser oficialmente finalizado na França, onde ambos se tornaram cidadãos. Nessa época, a estrela de Lauren havia alcançado novos patamares, tornando-a uma das atrizes mais desejadas do mundo. Pouco depois do casamento, Lauren estrelou a comédia de 1967, A Countess from Hong Kong, ao lado de Marlon Brando. No entanto, seu profissionalismo foi posto à prova quando Brando fez um avanço indesejado. De repente, ele colocou as mãos em mim, lembrou Lauren. Sem hesitar, ela respondeu firmemente. Não se atreva a fazer isso de novo. Após a repreensão, ela se lembrou de Brando parecendo pequeno e vulnerável, e ele nunca mais tentou esse comportamento. No entanto, a relação de trabalho deles se tornou tensa após o incidente. Essa não foi a primeira vez que Lauren teve que afastar investidas de homens famosos. O comediante britânico Peter Sellers se apaixonou perdidamente por ela enquanto trabalhavam juntos no filme The Millionaires, Milhão de Viúvas, 1060. Sellers ficou tão obcecado que deixou sua esposa Anne Howe
e seus 2 filhos. Quando a filha lhe perguntou se ele ainda os amava, Sellers respondeu com o coração partido: "Claro que amo, querida, só que não tanto quanto amo Sophia Loren." Sua obsessão por Loren deixou um rastro de destruição pessoal, e Hal lamentou o quanto Sellers havia ficado completamente apaixonado pela beleza italiana. Disputa com Marlon Brando. A ascensão de Sophia Loren à fama foi o resultado de anos de trabalho árduo, apoiada por sua mãe e mentor, Carlo Ponti. No entanto, seu caminho em Hollywood nem sempre foi tranquilo, especialmente quando teve que lidar com colegas de elenco difíceis e egocêntricos. Um dos encontros mais problemáticos foi com Marlon Brando, cujo comportamento deixou uma impressão negativa duradoura em Loren. Em 1967, Loren e Brando atuaram juntos em A Countess from Hong Kong. Desde o início, o comportamento de Brando foi desconcertante. Ele invadiu o camarim de Loren nos estúdios Paramount sem aviso prévio e imediatamente a criticou, comentando friamente que sua arte sugeria que ela estava emocionalmente perturbada e precisava de ajuda psiquiátrica. Isso foi apenas o começo das tentativas de Brando de menosprezar e desestabilizar Loren durante o tempo em que trabalharam juntos. Antes mesmo de as filmagens começarem, Brando ultrapassou outro limite ao lhe dar uma massagem nas costas sem ser solicitado. Loren imediatamente o repreendeu. "Não faça isso, eu não gosto disso." No entanto, Brando ignorou seus desejos e repetiu o gesto durante a primeira cena que gravaram juntos. Desta vez, Loren, visivelmente irritada, virou-se para ele com um olhar severo e ameaçou dar-lhe um tapa se ele a tocasse novamente. Brando, momentaneamente surpreso com sua ousadia, tentou agarrá-la mais uma vez, mas Loren gritou alto até que ele a soltasse, deixando-o envergonhado e humilhado na frente da equipe. Apesar da gravidade da situação, ninguém no set interveio. A cultura da época permitia que atores homens se comportassem de maneira inapropriada com suas colegas mulheres sem temer consequências. Embora Brando nunca mais tenha tocado Loren sem permissão, seu comportamento cruel continuou. Ele fez comentários depreciativos sobre ela pelas costas, dizendo que seu hálito cheirava mal por causa do excesso de comida italiana, comparando até ao cheiro de um dinossauro. As tentativas mesquinhas de Brando de se vingar de Loren por rejeitar suas investidas continuaram durante as cenas de beijo. Na primeira gravação, ele zombou dela ao apontar supostos pelos grandes e inexistentes em seu nariz no meio da cena, claramente tentando envergonhá-la. Loren, angustiada com suas ações, confidenciou à equipe, esperando algum apoio, mas em vez disso, fizeram-na repetir a cena várias vezes. As palhaçadas de Brando eram uma tentativa clara de se vingar de Loren por ela ter mantido sua posição. O insulto final ocorreu durante a última cena de beijo, quando Brando foi longe demais. Ele mordeu o lábio inferior de Loren com força suficiente para fazê-lo sangrar. Suas ações não foram apenas cruéis, mas também pouco profissionais, refletindo seu ego ferido após Loren ter recusado seu interesse romântico. O tratamento de Brando com Loren revelou um lado mais sombrio do ator, que não estava acostumado a ser rejeitado. Apesar disso, Loren manteve a compostura, recusando-se a deixar o comportamento dele interferir em seu profissionalismo. O que realmente aconteceu entre Tom Selleck e Sophia Loren? Tom Selleck tem sido uma figura adorada em Hollywood, conquistando o público com seu charme e papéis icônicos desde a década de 80. À medida que sua fama crescia, a curiosidade do público sobre sua vida pessoal também aumentava. Agora com 79 anos e estrelando Blue Bloods, Selleck é casado com sua segunda esposa, Gilly Mack, desde 1983, e sua história de amor se tornou parte da lenda de Hollywood. Mas o relacionamento deles não foi imune ao drama das revistas de fofoca. No final dos anos 1980, o público ficou fascinado pelo casamento de Tom Selleck e Gilly Mack,
especialmente depois que Sophia Loren, a deslumbrante atriz italiana, se mudou para a casa ao lado. Começaram a circular boatos de infidelidade, lançando uma sombra sobre a vida privada de Tom e Gilly. Nessa época, o casal já havia se estabelecido em uma existência mais tranquila, tendo recebido sua filha, Hannah, em 1988. Eles fizeram sua casa em um rancho de 65 acres no condado de Ventura, Califórnia, uma propriedade que já pertenceu ao lendário Dean Martin. Lá, adotaram um estilo de vida tranquilo, com Tom frequentemente compartilhando o quanto gostava da vida no rancho, cuidando das flores, andando de ATV pela terra e apreciando o ritmo mais lento, bem distante dos holofotes de Hollywood. No entanto, a vida pacífica no rancho deles logo foi colocada sob os holofotes quando Loren e seu falecido marido, o renomado produtor de cinema Carlo Ponti, compraram uma propriedade de 40 acres logo ao lado. Embora a natureza exata de suas interações permaneça incerta, foi o suficiente para alimentar os rumores. Tom mais tarde brincou dizendo que sua esposa lhe havia dado permissão para ser infiel, mas apenas sob condições muito específicas, quase absurdas. Em uma entrevista descontraída, Tom explicou o cenário peculiar sob o qual Gilly permitiria que ele saísse do casamento. "Se eu estivesse a caminho do Home Depot", disse ele rindo, "e a Sophia estivesse em sua entrada de garagem de roupão, dizendo exatamente essas palavras: 'Tommaso, você gostaria de um cappuccino?' Aí eu poderia ir." Ele riu antes de acrescentar: "Mas isso nunca aconteceu, e ela vendeu a propriedade." Eventualmente, Loren se mudou da Califórnia, colocou o rancho à venda, e ele foi comprado mais tarde pelo ator Jamie Foxx. Sophia Loren explica seu famoso olhar lateral na foto com Jayne Mansfield. Esta foto agora icônica de Sophia Loren e Jayne Mansfield, tirada há 67 anos, permanece inesquecível, especialmente por causa do famoso olhar lateral de Loren. Capturada em uma festa em Beverly Hills em 1957, rapidamente se tornou uma das imagens mais comentadas da história dos paparazzi. Na época, Loren era uma estrela em ascensão da Itália, deixando sua marca em Hollywood, e ela claramente estava reagindo à aparência provocante e ao comportamento ousado de Mansfield no evento. Em uma entrevista recente para a Entertainment Weekly, em sua casa na Suíça, Loren, agora com 80 anos, refletiu sobre o momento que se tornou uma parte indelével da cultura pop. "Sim, a Paramount organizou uma festa para mim", lembrou Loren. "Foi incrível, todo o cinema estava lá. E então chegou Jayne Mansfield, a última a chegar. Para mim, foi quando tudo ficou realmente impressionante." Quando perguntada sobre o comportamento de Jayne Mansfield ao chegar à festa, Loren explicou: "Ela veio direto para a minha mesa. Ela sabia que todos estavam olhando. Sentou-se e... bem, é só olhar para a foto." Loren fez uma pausa, soltando uma risada discreta. "Onde estão meus olhos? Eu estava olhando para os seios dela porque estava com medo de que eles fossem cair no meu prato. Dá para ver o medo no meu rosto. Eu estava apavorada, achando que tudo no vestido dela ia explodir. Bum! E acabar espalhado por toda a mesa." Embora outras fotos daquela noite mostrem Loren parecendo mais relaxada e até sorrindo, ela insiste que essa imagem específica capturou a verdadeira essência do momento. "Não, não!" disse ela firmemente. "Pode até haver outras fotos, mas esta é a foto. Esta é a que mostra exatamente como foi." Quando perguntada se já assinou a infame imagem, Loren deu uma resposta pensativa. "Na verdade, muitas vezes me pedem para assinar essa foto", confessou. "Mas eu nunca faço. Não quero nada a ver com isso, e também por respeito a Jayne Mansfield, porque ela já não está mais conosco." Com 90 anos, Sophia Loren finalmente revelou os segredos sobre os casos de amor que estavam escondidos atrás de sua persona glamurosa nas telas. Sua incrível história de vida, cheia de amor, paixão e resiliência, continua a inspirar pessoas ao redor do mundo.
O que você acha das histórias de amor não contadas de Sophia Loren? Houve alguma surpresa que você não esperava? Deixe-nos saber nos comentários. Adoraríamos ouvir sua opinião. Se gostou deste vídeo, dê um like e não se esqueça de se inscrever para mais histórias fascinantes da Era Dourada de Hollywood. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.